Queria abençoar também. Essa semana vários irmãos fizeram aniversário. Eu sei que a Claudete, o Alessandro e outras pessoas mais. Hoje o Vitor e a Manu, né? Fizeram aniversário. Que Deus possa abençoar as crianças, os irmãos, todos aqueles que estão sendo beneficiados pelo Senhor, porque o aniversário é uma bênção de Deus. Porque é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá para podermos, ainda nesta vida, experimentarmos a graça e manifestarmos a luz do Evangelho a este mundo, amém? Então que Deus abençoe todos os aniversariantes. Hoje é o Vitor, os dois fazem no mesmo dia? O Vitor e a Manuela são gêmeos com diferença de alguns anos. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a todos. Vamos fazer um breve louvor aqui ao Senhor. Glória a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado. Nós vamos então agora para a reflexão da palavra nesta noite. Só um momento aqui. Glórias a Deus. Eu queria pedir que os irmãos abrissem Apocalipse capítulo 6.
Tati, pega meu óculos ali, por favor. Eu pego, deixa. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8 e vamos orar. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Querido Pai, graças te damos por esse momento de reflexão, um momento onde nós somos privilegiados por podermos em comunhão, ainda mais agora também por meio da internet online, estarmos juntamente reunidos com irmãos de todas as partes do mundo. Onde quer que alguém acesse agora o link desta mensagem, poderá ouvir a tua palavra. Isto é um privilégio, meu Pai, é uma graça que nós ainda estamos recebendo da tua parte. Obrigado. Que esta palavra maravilhosa do Senhor venha a tocar em nossos corações, despertando-nos para a vida que breve se manifestará plenamente como um relâmpago nos céus, montado num cavalo branco. Sim, tu virás e nós devemos estar preparados para o momento do encontro triunfal nas nuvens contigo. No nome santo daquele que vem, nós oramos, Jesus Cristo. Amém. Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, o tema da mensagem é refletindo sobre os sinais. Nós sabemos o que é sinal, né? Um sinal é algo que denuncia algo. Os sinais, dentro do contexto que nós estamos falando aqui, diz respeito à denúncia ou à evidência daquilo que Jesus havia profetizado. E não são poucos os textos, nós já estamos aqui nessa série de mensagens sobre o final dos tempos, praticamente essa já é a 3ª ou a 4ª mensagem sobre este assunto, e pelo jeito ele vai ainda se prolongar ainda mais. Hoje, então, eu separei aqui alguns sinais do que nós estamos presenciando ao redor da Terra, e é bom que nós estejamos preparados para aquilo que está para vir. Notem aqui, neste texto do Apocalipse, onde se fala dos 4 cavaleiros que virão no final dos tempos. Esses cavaleiros, eles são encabeçados pela vinda do anticristo. Eu não vou falar sobre ele hoje ainda. O anticristo aparecerá, e isso ele é refletido aqui ou exemplificado no cavaleiro, no primeiro cavaleiro aqui, num cavalo branco, mas que só tem um arco sem flecha, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer, querendo dizer, no período do tempo em que Deus conceder a ele a permissão, nós sabemos que o anticristo vai perseguir a igreja, vai destruir os santos de Deus, em outras palavras, vai perseguir e matar os servos de Deus ao redor da terra. E nós vemos aqui também outros sinais
que são os demais cavalos, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto. E todos estes cavaleiros aqui, simbolizados aqui em cada cor, traz algum tipo de desgraça, traz algum tipo de maldição, de juízo sobre a terra. E são vários aqui: a fome, a peste, a morte, inclusive o último traz o inferno. Aqui será no período já da grande tribulação, onde estarão abertos, ali serão abertos o poço do abismo, e os demônios que estão presos desde a expulsão do céu serão soltos. Sabemos que parcialmente o diabo está hoje na terra, o diabo, e parcialmente uma parte dos anjos que foram expulsos. No final dos tempos, no momento certo, na grande tribulação, serão libertados todos os anjos que estão presos. E este é um assunto para uma outra ocasião. Mas eu quero estar aqui chamando os irmãos a refletirem sobre os detalhes. Veja que estes seres ou estes cavaleiros, o que eles trazem para a Terra, muito daquilo que é descrito aqui, que nós já lemos no início, já está acontecendo sobre a Terra. E nós temos uma dificuldade muito grande de, muitas vezes, interpretar. Porque eu falei aqui em aulas, nas ministrações anteriores, que as coisas vão acontecer muito que naturalmente, não é? E nós nem vamos ver. De repente os cavaleiros estão soltos e nós nem imaginamos. De repente o anticristo já está fazendo alguma coisa. Nós vamos falar aqui sobre o que alguns rabinos estão anunciando na internet. E são coisas de deixar qualquer estudioso da palavra de boca aberta. Mas pelo que eu tenho notado, a maioria das pessoas que frequentam a igreja não estão muito assim. Então hoje, eu quero trazer aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 5 sinais que refletem o final dos tempos. E eu espero que esses 5 sinais venham a tocar profundamente no coração dos irmãos, trazendo vida, trazendo ânimo, trazendo renovação espiritual, um renovo de fé para a vida de cada um deles. O primeiro sinal que eu quero falar aqui é a pandemia. Porque a pandemia está anunciada aqui, nesse texto de Apocalipse 6. Porque a pandemia, ela seria de um efeito global. Todos esses cavaleiros estão rodando a Terra. Então, é um efeito global. Quando nós falamos de epidemia, uma epidemia é uma doença que dá numa determinada região. Mas quando nós falamos de pandemia, é quando ela ultrapassa os limites, muitas vezes, das nações e dos continentes. E nós estamos vivendo uma pandemia que parou o mundo, parou a Terra. Então, este é um sinal que nós devemos atentar. Abram em Mateus, capítulo 24, Jesus havia dito algo que nós devemos atentar. Mateus 24, versículo 7. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Veja, não num lugar só. Então Jesus estava falando que haveria o quê? Uma pandemia. Sabemos que existem alguns países que não foram atingidos por essa pandemia. E as coisas que esta pandemia estão trazendo, todas elas denotam tempos incomuns. Nós estávamos hoje na hora do almoço conversando aqui em casa. Hoje em dia, os assuntos nesses últimos dias aí na quarentena, a maioria das vezes é sobre o final dos tempos. E nós estávamos conversando. Há uma probabilidade que talvez as aulas não voltem mais esse ano. Podem voltar, mas já estão sendo extremamente afetadas. Também há uma grande possibilidade
de os cultos serem proibidos no decorrer deste ano. E eu vou falar o porquê para os irmãos. A vida do cotidiano de cada dia está mudando. Os irmãos estão acompanhando os noticiários. Quando eu falo noticiários, não falo da rede Plim Plim de televisão, não, viu, meus irmãos? Porque ali nós sabemos que há uma tendenciosidade enorme. Mas as mídias digitais hoje têm muito mais informações relevantes e verdadeiras do que muitos dos canais de televisão. E aqueles que têm acompanhado, eu não sei se vocês ouviram essa expressão lockdown. Está se falando de uma semana para cá num tal sistema de lockdown. Lockdown significa o quê? Um bloqueio total. Eu sei que parece o Rio de Janeiro, o Maranhão e várias outras cidades estão para entrar nesse sistema. O sistema de lockdown é um sistema muito mais expressivo e radical do que nós estamos vivendo na quarentena. Muitos talvez não estão preparados para o que está para vir. Eu sei que todos nós estamos desejosos de nos reunir novamente, de termos um culto presencial, de voltarmos à vida normalmente, mas as coisas não são assim não. Havia sido anunciado para o início de maio já o retorno das coisas, já foi novamente prorrogado para o dia 5 e do dia 5 para o dia 11 e agora com esse negócio de lockdown, de bloqueio total, as coisas podem se prorrogar até o final do ano e eu já ouvi falar que será determinado pela OMS que esse sistema de máscara, distanciamento e de tudo mais, essa forma regrada de vida, pode durar 2 anos. Não é brincadeira isso. Eu peguei uma matéria aqui do site Sanarmed e aqui ele explica essa questão do que está acontecendo com esse tal de lockdown. Olha, preste atenção na matéria. Depois que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson percebeu o erro de implementação do distanciamento social seletivo, a única alternativa que lhe restou foi o bloqueio total, ou o lockdown. Veja, esse tal ministro britânico, tal de Boris Johnson, disse que o distanciamento simplesmente, a quarentena, ficarmos em casa, o distanciamento das pessoas na rua não é suficiente e não tem eficácia. Então eles já estão pensando em algo, num cerco ou num aperto maior das leis para impedir que as pessoas transitem pelas ruas, vão para cá ou para lá. A matéria continua dizendo assim: a estratégia é extrema e deve ser adotada apenas em situação de grave ameaça ao sistema de saúde. O que é que os irmãos têm ouvido nesses últimos dias? Eu li uma matéria ontem que o governador de São Paulo vai começar a mandar pessoas com Covid-19 para o interior de São Paulo. Nesse interior de São Paulo, abrange todas estas áreas, inclusive aqui, Bragança, Atibaia, Mairiporã e outras cidades do interior de São Paulo vão começar a receber, porque ele disse que não há mais leitos e que as UTIs estão lotadas e que a coisa é coisa de guerra, de final dos tempos mesmo. Então, veja, é exatamente quando se chega a uma grave ameaça ao sistema de saúde, a estratégia é uma estratégia extrema de bloqueio total, o tal de lockdown. As coisas estão afunilando e vão acabar chegando a isto. A matéria continua dizendo: nesse cenário, todas as entradas do perímetro são bloqueadas por profissionais de segurança. Querendo dizer, as ruas são bloqueadas, bairros são fechados, cidades são fechadas. Eu falei aqui, numa das mensagens anteriores, que São Paulo já fizeram os testes de lockdown. Você não conseguia entrar em São Paulo, tinha que ter permissão, tinha que ter placa de São Paulo e coisas do tipo. Mas as coisas agora vão apertar ainda mais e isso vai se tornar mesmo uma lei. E as pessoas que estão em São Bernardo não poderão vir para cá. Quem está aqui não vai poder ir para Campinas. Quem está em Campinas não vai poder ir para São Paulo. E assim sucessivamente, as portas das cidades começaram a se fechar umas para as outras. Por detrás disso, amados,
se gera preconceito, se gera medo, se gera terror, porque as pessoas começam a olhar umas para as outras como se todo mundo fosse qual é a palavra? Não entendi. Não, não só risco, mas que leva a um transmissor, como se nós fôssemos transmissores da doença. Se você tossir, espirrar, se você olhar para o sol e der um espirro na rua, pronto. Você pode ser até preso. Então, para evitar tudo isso, eles vão começar a fechar, a bloquear todos os perímetros com segurança. Além disso, ninguém tem permissão de entrar ou sair do perímetro isolado. O objetivo é mesmo interromper qualquer atividade por um curto período de tempo. Quer dizer, curto assim. Enquanto o negócio não cessar, continua. Tente imaginar tudo fechado por 15 dias, por 20 dias, por um mês, por 2 meses. Se já está difícil de você entrar no mercado, de você ir para um lugar ou para o outro, imagina isso piorar ainda mais. E isso vai gerar consequências absurdas. A medida custa alto para a economia. Em contrapartida, é eficaz para reduzir a curva de casos e dar tempo para o sistema de saúde se reorganizar em caso de aceleração descontrolada de casos confirmados e óbitos. O presidente da República se manifestou ontem dizendo que o investimento e a primeira luta contra a curva, como eles estavam descrevendo, do Covid não deu certo. Acabou perdendo, segundo ele, miseravelmente para a doença. E aí eu vejo pessoas criticando a presidência da República, os ministérios e isso e aquilo. E os hipócritas, né, governamentais, governos, prefeitos, querem mesmo pôr fogo no circo e querem ver todo mundo na miséria e na morte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra Covid-19? Covid-19. Tudo isso diz respeito ao nome da doença. O número 19 diz respeito quando a doença foi identificada pelos responsáveis da saúde. Agora vem cá, nós estamos em 2019 e 2020. A doença foi identificada em dezembro. Fizeram, parece que vista grossa, em janeiro. Aí os governadores que hoje metralham a população e estão colocando tudo a perder, criticam o governo, praticamente investiram, todos nós sabemos aqui, milhões no carnaval. Ora, quem tem a responsabilidade de propagar situações de risco para a sociedade e para o público? Não são eles? Aonde estão os líderes da saúde, cientistas, que entendem sobre esta doença, sabendo que ela já veio no passado, agora retornou? Por que não foi investido o dinheiro do carnaval, porque o carnaval deveria ter sido proibido este ano? Todo tipo de manifestação pública, aonde houvesse um aglomerado de pessoas, deveria ter sido, desde dezembro para janeiro, já tudo proibido. Porque assim as medidas trariam o que? Eficácia. E não estaria acontecendo nada disso. Mas eles sabiam disso. Eles mesmos participaram. Nós vemos aí governadores, como o governador de São Paulo e outros, prefeitos participando na farra do carnaval. Todo mundo lá. Aí, depois do carnaval, é óbvio, o contato que houve com o aglomerado de pessoas fez com que a doença se proliferasse. Agora, em março, o Covid foi dado mundialmente como pandemia. Os culpados, OMS, Organização Mundial da Saúde, os governantes do Brasil, as lideranças da saúde, que deveriam obrigatoriamente já ter alertado os governos, para que aqueles como eu e como a massa
que não temos contato com as informações internacionais, com o que acontece nos bastidores da saúde e tudo mais, não padecêssemos. Aí não adianta colocar a culpa agora na multidão. Não adianta ficar colocando a culpa, porque uma moça, os amados devem ter visto, uma moça foi para a praia sozinha, a praia estava vazia, ela foi surfar, ela foi presa como um animal. Bateram, machucaram a moça e levaram ela presa. Por quê? Porque ela estava quebrando um decreto. Decreto desses hipócritas que deveriam ter alertado o mundo inteiro já em janeiro. Então, se tem um culpado ou se tem alguém que é mais culpado, são aqueles que lideram e que têm a mensagem ou a realidade, os resultados reais das doenças e que tem a mídia em suas mãos e tudo mais. A mídia também é olha, não tem nem o que dizer. Então, crucificar alguém hoje, colocar a culpa numa pessoa, não é só irresponsabilidade. É imoral. É imoral aquele que culpa um único governante diante de tudo isso ou que culpa a população. Agora, nós estamos praticamente como que num beco sem saída, numa sinuca de bico, como muitos falam. Nós vamos acabar padecendo coisas que os cavaleiros do Apocalipse trarão para a terra: fome, o desemprego, a miséria. Homens matarão uns aos outros, porque quando falta comida, você sabe o que acontece: a anarquia. Agora parece que estão perdendo a estribeira e as coisas perderam praticamente agora aquela linha de raciocínio lógico, e nós vemos pessoas ficando loucas, desesperadas, porque todas as informações que saem nos jornais, todas elas é para trazer o terror mesmo e fazer com que nós venhamos de uma forma ou de outra, sermos afetados e sofrermos miseravelmente diante dessa situação. Tudo poderia ter sido precavido se os responsáveis em transmitir as informações reais para a população tivessem deixado de lado a sua vida mesquinha muitas vezes, a sua politicagem. Porque carnaval é politicagem, nós sabemos de tudo isso. Porque o prefeito que investe, ele tem ali também a sua, vamos dizer assim, o seu apreço pelas escolas de samba e tudo mais. Coisas, milhões que poderiam estar sendo investidos hoje em respiradores, em máscaras, em álcool gel, em isso e em aquilo, foram gastos e não tem mais volta. Querendo dizer, foi investido milhões para que essa doença se propagasse. Por que eu digo isso? Porque eles sabiam da verdade. É Covid-19. Por que não mudam para Covid 2020? Por que não mudam então para Covid-20? Será que eles começaram a pensar só a partir de março de 2020? Vamos estudar e ver que nós estamos sendo colocados como ovelhas indo para o matadouro, em silêncio, sem podermos nos manifestar. Aqui, essa questão do lockdown eu vou colocar depois no grupo da igreja os links da matéria que eu acabei de ler para vocês. Uma outra questão que nós vemos que essa pandemia já está gerando, é uma crise econômica. E crise econômica gera fome. Obviamente, crise econômica gera desemprego. As empresas já estão tendo que distanciar os funcionários. Distanciamento de funcionários significa, vou dar um exemplo aqui, de forma assim bem simples. Um restaurante que cabia 100 pessoas, agora vai caber 20, por causa do distanciamento. Se eles voltarem a abrir, como que o restaurante vai se bancar? Como que as lojas em shoppings estão se bancando? Nós, que pagamos aluguel em Campinas, em Pinhalzinho,
pagamos aluguel em São Bernardo do Campo. Você acha que está sendo fácil nós pagarmos aluguel dos salões? Não é tão simples. Imagina esses que pagam funcionários e tudo mais, como eles vão sobreviver? A dificuldade será grandiosa, isso vai gerar, já está gerando uma crise econômica e com isso o desemprego e com o desemprego a fome. Veja que nesse texto ainda de Apocalipse aqui, capítulo 6, o versículo 5 e 6 diz assim, ó: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que significa o cavaleiro com uma balança na mão? Significa que a comida será balanceada, ou melhor, nós vamos comprar um pouco e muito pouco com muito dinheiro. Não vai ser assim, você não vai chegar e colocar no carrinho e passar no caixa. Nós vamos ter que falar assim: eu quero um pouquinho só de farinha. Quanto custa a farinha? Vamos, hipoteticamente aqui, uma hipótese, uma base. O salário mínimo de R$1.000, dividido por 30, são R$33,33 por dia. R$33 por dia. Vamos arredondar para R$34. R$34 seria então um dia de trabalho de uma pessoa. Se você pegar esse texto aqui, ele está fazendo referência ao que Jesus também disse em Mateus capítulo 20. Depois nós vamos ver lá. Que a medida como diz aqui, que vai custar uma medida de trigo por 1 dinheiro. 1 dinheiro é equivalente ao salário de um trabalhador, de um dia de salário de um trabalhador. Agora você imagina, com R$34, você comprar só um pouquinho de trigo. Um pai de família que tem 2 ou 3 filhos vai passar fome extrema. Não tem mais o que fazer. Você entendeu? Porque o salário de um mês vai dar para comprar um pouquinho de trigo por dia. Trigo! Ou cevada, ou 3 medidas de cevada, que é mais barato do que o trigo. E é o que nós vamos fazer? Isso é uma realidade brutal, que nós não estamos preparados. Lá em Ezequiel, eu queria que os irmãos abrissem, havia sido feita uma profecia que Israel, Jerusalém, passaria por situações semelhantes. Olha só, Ezequiel capítulo 4. Versículo 8 em diante. Veja aqui, amados, a semelhança da situação que nós estamos vivendo, como juízo de Deus já sobre o mundo. Ezequiel 4, 8. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para outro, até que cumpra os dias do teu cerco. Está parecendo com o que está acontecendo ou não? O lockdown, o que é? Não é como se colocasse uma corda que fechasse a cidade e nós não pudéssemos ir para lá e para cá? Sabe o que isso significa? Significa que o que nós estamos vivenciando agora pode ser um treino para o grande juízo de Deus sobre a terra. Para que os cristãos saibam o que vai acontecer lá na frente, porque nós estamos falando da primeira onda do Covid-19. Você pode ter certeza que haverá uma segunda onda. E esta segunda onda de pestilência pode ser uma enfermidade grave, porque os cavaleiros dizem que vai o quê? Acabar com 1/3 praticamente da terra. Os homens morrerão. E o que teria capacidade para gerar isso hoje seria o quê? Algo semelhante a uma praga da gripe espanhola. Que foram dezenas de milhões de pessoas que morriam. Você pegava a doença, podia dar tchau. Se fosse de manhã, de noite, você já estava morto. Imagina uma coisa dessa. Então, se
com uma enfermidade que está tendo um índice baixo de mortalidade em comparação com muitas outras doenças, já está gerando esse caos, o que você acha que virá lá na frente? Então a profecia aqui é clara, olha só, vou ler de novo. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu toma trigo e cevada e favas e lentilhas e trigo miúdo e aveia e coloca-os numa vasilha e faze delas pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim. De tempo em tempo beberás. Quer dizer, sua comida vai ser regrada, vai ser pouquinho. Você vai comer de tempos em tempos, não vai ser toda hora nem todo dia. E também a sua água ficará escassa, querendo dizer, virá um tempo de estiagem, de seca sobre o mundo também. Porque se der uma estiagem, um exemplo, aqui nós dependemos de poço. Secou o poço, acabou a vida no campo. Lembra alguns anos atrás que São Paulo estava começando a perder ali aquela grande quantidade de água havia baixado e o fluxo já não estava mais chegando direito em São Paulo? Imagina isso numa grande escala. Imagina São Paulo, você que mora aí em São Paulo ou numa metrópole como São Bernardo do Campo, se acabar a água por 3 ou 4 meses. O que vai acontecer? Acabou a vida aí. Acabou a vida aí, meus amados. Você entende? Ainda aí em Ezequiel 4, versículo 16 e 17 diz assim: Então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. Pão, não, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Será um tempo tão angustioso que o homem vai comer aquele pouquinho com desgosto. Porque ele não tem mais nada. Os filhos estão morrendo de fome. A esposa está na cama morrendo de fome. O marido está doente na cama morrendo de fome. Os filhos estão doentes morrendo de fome. Não há para onde correr. Não pense que isso é narrativa de filme, não. Isto é uma realidade apocalíptica. Em Mateus, como eu falei aquela hora, citei, capítulo 20, veja o que Jesus disse. Mateus 20, versículo 2. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Agora vai lá para Apocalipse de novo, capítulo 6. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Querendo dizer, 1 dinheiro, o salário de um dia, o valor equivalente a 1 dia de trabalho de um homem, só vai dar para comprar um pouco de farinha nos últimos dias. É sério, não é? Quando nós olhamos para esta situação, há um outro agravante que essa pandemia pode gerar. Qual? Se as coisas perdurarem por mais algumas semanas ou meses, se esse lockdown for duradouro, se as empresas continuarem quebrando, se houver um desemprego extremo, a anarquia vai se instaurar e nós vamos chegar perto, à beira de uma guerra civil. E o que significa isso? Significa que todas as leis que eu, com quase 50 anos de idade, jamais imaginarei que veria na prática, talvez verei na minha vida. Porque esse lockdown eu nunca tinha visto na minha vida. E essa é uma lei que já está sendo aplicada. Você pesquisa depois, 4 ou 5 estados do Brasil já vão começar a aplicar o lockdown, se eu não me engano, a partir do dia 5 ou do dia 6
E isso você pode ter certeza que São Paulo vai acabar entrando nisso. E São Paulo entrando nisso, todos os demais também entrarão. Então, o Brasil vai se tornar um local de isolamento total, severo. Um bloqueio de ruas, pistas e tudo mais. As pessoas não vão poder mais sair para a rua como você vê hoje. E tudo isso, esse caos formado, gera o quê? Gera a lei marcial. O que é lei marcial? O que nós conhecemos agora como democracia é deixado de lado. E as Forças Armadas assumem o poder total da nação. Diferente de um período onde, como foi no Brasil, né, de um período militar, a lei marcial ela dá autoridade às pessoas. Por que eu estou falando diferente? Tem que explicar, né? Porque tem gente que às vezes não compreende, não tem essa informação. Nós vivemos num período de regime militar no Brasil. Muitas pessoas acreditam que não foi um período de regime militar, mas foi uma tirania que houve. Não foi. Não foi porque houve votação, canais de televisão surgiram e nasceram naquela época, rádio e tudo mais. Políticos foram eleitos. Quando eu falo de lei marcial, é uma coisa totalmente diferente, é um domínio total. Se você sair na rua e os militares quiserem te prender ou te matar, se acharem que você é de alguma forma um risco, acabou. Eles podem fazer isso. Vão fechar tudo, o governo perde a sua força e então o poder militar pode tomar conta de tudo, pode desapropriar, pode fazerem o que quiserem. Para que não haja uma anarquia total e o Brasil perca a sua independência. Então a lei marcial é pena de morte, é uma questão de medo. Aí você não vai poder mais ir com uma pessoa, com um acompanhante no hospital ou num mercado, algum lugar. Você vai ter que ir sozinho. As pessoas vão começar a ficar reclusas demais. Isso daí aumenta as doenças psicológicas e outros problemas mais. E nós vemos o que isso pode levar. Olha só, nós estamos rumo à lei marcial. Eu peguei aqui em Segredos do Mundo, R7. A lei marcial é uma norma que o Estado implanta em determinada nação com o intuito de substituir todas as leis e autoridades civis por leis militares. Estas, por sua vez, passam a ser definidas por autoridades militarizadas. Contudo, os que mais sentem a opressão dessa lei são os cidadãos, pois todos os direitos do cidadão são revogados, as liberdades fundamentais retiradas, inclusive o ato de ir e vir. Basicamente, os cidadãos são obrigados a se submeter às ordens do exército e das forças militares, ou seja, se disserem que você é culpado de algo, você será, e ponto final. Por isso, você não terá direito algum e ainda será submetido a punições e retaliações. Assim, tudo o que acontece e é conquistado em Estado democrático com a lei marcial deixará de existir, se necessário. Nós estamos preparados para isso? Não, nós não estamos preparados, mas nós estamos sendo preparados. Confinamento, depois nós vemos esse negócio da quarentena, agora o lockdown. Qual é o último passo depois do lockdown? A lei marcial. Estão entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo, Anaí? Tá entendendo aí, meu irmão? Os irmãos estão entendendo a gravidade do que nós estamos vendo como sinais dos últimos tempos? Isto é a primeira onda. Imagine a segunda onda de uma enfermidade semelhante. Segundo ponto que eu quero falar essa noite, na permissão do Senhor. O que foi que Jesus disse sobre os últimos dias? Que nós veríamos sinais aonde? Fala alto, pessoal. Sinais no céu.
Os irmãos notaram, e não sei se os irmãos acharam normal isso, porque a tendência é normalizar tudo mesmo, né? Mas eu vou dizer para vocês algo que aconteceu essa semana, não é normal. Nunca foi liberado arquivos de OVNIs ao público. O Pentágono, esta semana, liberou imagens de militares que conseguiram filmar OVNIs. Por que eles fizeram isso? Para dizer para o mundo que aquilo que foi filmado não é fake, é real e foi filmado por eles. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Por que eles não liberaram isso? Se isso aconteceu em 2004, uma das imagens é 2004, a outra é 2014, se eu não me engano. Por que não liberaram isso antes? Desde que eu sou criança se fala nisso. Eu já vi 2 ou 3 vezes luzes no céu. Uma vez tinha mais de 10, outras tinha 5, 2 que se movimentavam de lá para cá. Não tinha nada a ver, não era época de drone, não era balão meteorológico. Mas por que eles liberaram justo agora na pandemia? Por que eles estão dizendo que isso é verdade e que a partir de agora vai começar a ser abertos esses arquivos secretos? Preste atenção nessa matéria. Correio Brasiliense, olha o que foi dito essa semana. Estados Unidos liberam vídeos que mostram OVNIs no céu do país. Estão disponíveis para os usuários da internet vídeos que mostram objetos voadores não identificados sobre os céus dos Estados Unidos. Os conteúdos foram gravados por militares da Marinha do país em novembro de 2004 e janeiro de 2015. O primeiro vídeo foi gravado por 2 pilotos de caça da Marinha. Eles passavam por um treinamento de rotina quando foram convocados para verificar o que era um objeto mapeado por um navio dos Estados Unidos. A embarcação da corporação já monitorava o OVNI há semanas. Os pilotos encontraram o objeto a uma altura de aproximadamente 15 metros acima do Oceano Pacífico. Nesse momento, OVNI significa objeto voador não identificado, começou a subir antes da abordagem dos pilotos e acelerou na direção contrária, como algo jamais visto, relatou um dos militares ao The New York Times, quando o vídeo foi divulgado há 3 anos. Os pilotos deixaram o local e combinaram de se encontrar em um ponto específico distante 100 quilômetros daquele local. Naquele momento, o navio que também monitorava o OVNI identificou o objeto exatamente no local de encontro dos pilotos. Tudo isso em menos de 1 minuto, relatou o piloto ao Times. Em menos de 1 minuto, aquele OVNI percorreu mais de 100 quilômetros. Consegue imaginar o que é isso? Quando nós vemos algo desse tipo, não é para dar risada e falar assim, esses caras são loucos, não sei o quê. Não. Isto são sinais. Jesus disse que nos últimos dias, quando as coisas começassem a acontecer e começasse a ficar tudo muito claro, sinais começariam a aparecer no céu. Eu sei o que são esses OVNIs. Eu não chamo de OVNI, eu chamo de OVNI. Objetos voadores mais que identificados. Por quê? Porque não são seres de outros planetas, não existe vida em outros planetas. A palavra de Deus deixa bem claro o foco de Deus sobre a Terra. Antes do universo ser criado como nós conhecemos, com Sol, Lua, estrelas e tudo mais, a Terra já havia sido criada. A Terra foi criada primeiro. Nós vemos que havia trevas sobre a face do abismo e a água havia sido criada. E Deus começa então a modelar a terra e todas as coisas demais. Sabemos que tudo isso será destruído pelo fogo. Todo o foco, tudo que nós sabemos é que a terra foi criada de forma estratégica diante daquilo que está diante dos nossos olhos no universo, para que houvesse vida somente aqui. É por isso que o homem vai se matar, mas não vai achar um planeta que ele pode morar. Porque não há possibilidade de vida em outros planetas. Então, o que são esses OVNIs, objetos voadores mais que identificados? São anjos que podem tomar formas específicas de luz, de brilho, de pratos brilhantes, de luminares,
e percorrerem o céu nessa velocidade, porque eles são espíritos ministradores, são seres como que fogo, a Bíblia diz. E eles se deslocam na velocidade muito mais rápido do que a luz. Então eles estão brincando, os demônios estão aparecendo agora como sinais nos céus. Eu vi antes de ontem uma imagem de algo que percorria o céu e depois foi se desfacelando, como que parecendo um meteorito sobre o espaço. Sinais estão aparecendo, sinais como nós vimos daqueles 15 vulcões que começaram a entrar em erupção no mesmo dia. Nós precisamos interpretar estas coisas como coisas sérias, coisas que devem nos levar para os pés de Cristo, coisas que devem nos despertar a uma vida de oração, de consagração, de santificação e de jejum. E não é tempo para brincadeira, disquinho voador, o ET de Varginha, mas nós devemos atentar para isso como se estivéssemos vivendo mesmo já os últimos dias. Não há nada melhor do que nós estarmos vivendo os últimos dias, eu digo para vocês. Por quê? Porque estamos perto do nosso Redentor. Aleluia. O terceiro, o quarto, perdão, aqui eu errei os números, a numeração aqui. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto, meus amados, é algo nojento. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar porque é um sinal. É uma coisa inimaginável. Inclusive, eu conversei hoje sobre isso com o evangelista Alcides. É o incesto. Eu quero que os irmãos abram em Lucas 17. Veja o que está escrito aqui. Lucas capítulo 17. Versículo 28 em diante. Como também da mesma maneira que aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Veja o contexto. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Amém. Até aqui. Veja que Jesus disse assim, sabe como vai ser os últimos dias? Lembra que a gente falou em uma das mensagens aqui, algumas semanas atrás? Será como no tempo de Noé. Agora Jesus disse que será como na época de Ló. Você sabe o que era comum na época de Ló? A prática do incesto. Por que eu digo isso? Porque o que foi que aconteceu com Ló e suas filhas depois? Nós vemos que Ló já era idoso, as filhas dele embebedaram ele e se deitaram com ele. Porque isto, para elas, não era algo extraordinário, porque a sociedade em que elas viviam era assim. Já pensou? A mulher de Ló, uma mulher apegada ao materialismo, ficou para trás. Como muitos ficarão. Talvez até pessoas que estão me vendo agora, ouvindo agora essa mensagem, vão se perder nos últimos dias por causa do materialismo, porque estão apegadas às coisas desta vida. Não vão acreditar no que está sendo dito hoje aqui, porque não acreditam no que Jesus disse, porque não acreditam nas profecias que foram reveladas a João, nas profecias que foram reveladas aos profetas de Deus e aos apóstolos, santos apóstolos do Senhor. Não acreditam. Eles acreditam naquilo que a barriga deles manda, que é as coisas deste mundo. O Deus deles é o ventre, como bem foi dito no Novo Testamento. Isso é terrível. Poderiam se salvar e vão ficar para trás. Nós temos que tomar muito cuidado. É tempo de despertar, igreja. É tempo de acordar, igreja. Temos de tomar muito cuidado. Agora eu vou dizer para você uma coisa.
Tem um rapaz aí que é conhecido como namorado de uma apresentadora. Vocês sabem quem é, né? Ele é de um dos partidos totalmente contrários ao governo, da oposição, vamos dizer assim, que muitos no Brasil ainda apreciam. Ele apresentou um projeto de lei algum tempinho atrás. Pasme, o namorado da apresentadora. Ele apresentou um projeto de lei aonde pudesse haver casamento consanguíneo. Não só consanguíneo, mas casamento de homem com homem, mulher com mulher, de 2 ou 3 pessoas, 3 homens com 2 mulheres, quantas pessoas quisessem. E aí ele colocou em um dos artigos sobre a consanguinidade, dando margem a interpretações. E isso gerou um caos lá na votação e, pela graça de Deus, foi derrubado. E ele disse que vai ter que alterar para apresentar novamente o projeto, porque pessoas estavam entendendo como poligamia. Por que ele não falou que as pessoas estavam entendendo como incesto? Ficou muito claro, pessoas com placas, com faixas, na hora da votação, ali, se eu não me engano, foi na Câmara dos Deputados, mostrando incesto não. Mas nós sabemos que existem partidos que são favoráveis a casamentos de pai com filha, de mãe com filho, de aberrações das mais terríveis que nós podemos imaginar. Nós vemos hoje pregadores, falsos profetas. Tem um pregador que gosta de fazer o povo rir, que tem milhões de seguidores. Em um de seus vídeos, que faz todo mundo rir, ele disse: graças a Deus pelas bezerrinhas. Se você assistir o contexto da pregação, a pregação mais imunda que algum pregador que se diz cristão já fez na face da terra. E tem um monte de cristão que eu conheço que aplaude, que é seguidor e que diz que isso é que é pregador do evangelho. Ele disse graças a Deus pelas bezerras. Mas sabe o que ele estava falando? Ele estava falando quando ele era criança. Ele e outros tinham relações com animais. Na pregação ele disse graças a Deus pelas bezerras, não é, homens? Aí os homens, e a igreja toda aplaudiu. Falsos profetas, pessoas que têm se levantado hoje, e muitos vão como um cordeirinho para a boca desses lobos. É um pregador que não fala de Cristo. É um pregador que só fala de sexo, só fala de coisas constrangedoras, que faz todo mundo rir. E ele é o amado, é o pregador mais seguido, é o pregador que é chamado para estar em todos os canais. Jesus disse que também seria assim nos últimos dias. Será que nós não vamos modificar a nossa vida diante de sinais tão contundentes? E saiba de uma coisa, tá? A Bíblia condena relacionamentos de homens com animais. Esse pastor devia pelo menos saber disso, né? E aqueles que aplaudem, que estão nas igrejas, que seguem seus próprios pregadores, que pregam só o que eles querem ouvir, porque você ir para a igreja para rir, você não está indo para adorar a Deus, não. Você está indo para um show, para um teatro que estão fazendo. Deviam saber que a bestialidade é condenada pelo Senhor. Esses vão pagar muito caro, essas pessoas que fazem isso. Bestialidade é o relacionamento sexual de homens com animais. E o homem usar, dona Hilda, na pregação, graças a Deus pelas bezerras, não é, irmão? Como é que uma pessoa pode falar uma coisa dessa? Na igreja. Último ponto, amados. A mensagem está já quase chegando a 1 hora. Está em Mateus, capítulo 24, para nós concluirmos. Versículo 23 a 27. Para mim, um sinal gravíssimo que eu já contemplei dias atrás. Mateus 24, 23 a 27 diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali,
Não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O último sinal, o quarto sinal, é o que alguns rabinos anunciaram algumas semanas atrás. Depois eu vou postar também os links de tudo que eu estou falando hoje aqui para os irmãos. Os rabinos, alguns rabinos judeus em Israel, disseram que o Messias já está com eles. Já conversou com alguns deles e que eles devem acelerar os processos da construção do templo. E eu estou falando de judeus que não são evangélicos não, tá? Judeus verdadeiros, que conhecem a Torá, que seguem o Talmud, de barba, de terno preto e tudo mais. Eles estão dizendo, e já são vários os vídeos, o rabino tal de respeitado mundialmente disse que já conversou com o Messias, que o Messias já se apresentou com eles. Dias atrás, um dos rabinos disse assim, o Messias acabou de visitar Jerusalém. Muitas pessoas ainda não sabem que não é hora da gente ainda falar. E eles falando isso entre eles em hebraico, tem vídeos legendados, tem vídeos em português e tem rabinos brasileiros que já estão anunciando isso com alegria, dizendo assim, irmãos, judeus e todo mundo, voltem, vamos voltar para Israel, venham, voltem para Israel. O cara brasileiro morando em Israel, descendente direto de Abraão, judeu, dizendo para os judeus do resto do mundo voltarem para Israel, porque o Messias já está lá. Ele vai ser apresentado daqui a pouco tempo. O que Jesus disse que ia acontecer nos últimos dias? Um dos sinais. Olha, eles vão dizer, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Jesus disse, não acreditem. Esses rabinos são falsos profetas, estão sendo enganados, muitos são mentirosos, outros estão sendo enganados pelo anticristo. Por que Jesus disse que nós não deveríamos acreditar quando rabinos começassem a anunciar? Olha, o Messias está aqui em Israel. Porque Jesus disse que o Messias, o verdadeiro Messias que é ele, não vai mais aparecer como um cordeiro, como alguém que vai andar aqui e sujar o seu pé com o pó da estrada. Ele virá como um relâmpago que cruza do oriente ao ocidente e todo olho verá. Ele virá com os seus exércitos, ele virá com centenas de milhões de anjos e com os espíritos dos santos que serão ressuscitados no arrebatamento. Ele virá e todos saberão quem é o Messias, e Israel vai cair de joelhos, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra terão de se dobrar. Então não se engane, um homem bonito, ou um homem inteligente, ou um homem poderoso pode aparecer, fazer sinais aqui embaixo, mas ele não é o Messias, porque o Messias virá montado num cavalo branco, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai esmagar esses falsos cristos. Você pode ter certeza absoluta disso. Então é tempo de nós estarmos retornando com todas as nossas forças ao Senhor. Glória a Deus. É tempo de estarmos nos preparando. Acorda, ó tu que dormes. Arrependa-se dos seus pecados se você está longe, afastado. Se você conheceu o Evangelho e hoje sabe que está vivendo algum tipo de atitude desagradável a Deus, se arrependa e volte para o Senhor. A porta da graça ainda está aberta. O sangue de Jesus ainda pode purificar todos os teus pecados. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Devemos atentar para todos os sinais. Então, Maranata, Maranata e Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu.
Acorda, igreja! Não só estou me referindo ao grupo de irmãos da Aliança com Cristo, mas à igreja de Cristo, a todo mundo. Glória a Deus. Temos de tomar cuidado para não sermos pegos, desapercebidos, dormindo, perdidos, alienados como a mulher de Ló, ligados, com o coração ligado às coisas deste mundo, dando valor àquilo que é material, quando nós deveríamos estar com nossos corações inclinados àquilo que é eterno, aquilo que não pode ser roubado, que não pode ser consumido, aquilo que tem valor, aquilo que permanece, aquilo que é agradável a Deus, para sermos encontrados de pé quando o Filho do Homem vier. Porque Jesus lançou uma pergunta e eu encerro com essa pergunta: achará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Espero que essa palavra possa ter trazido a cada um desses que nos acompanham despertamento, edificação, arrependimento e até mesmo avivamento, para que cada um de nós esteja preparado, porque breve Jesus Cristo voltará. Amém? Eu peço que algum de vocês façam oração de encerramento para a glória do Senhor Jesus Cristo. Podem orar alto, tá? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai, maravilhosa, Jesus. Palavra essa, Senhor Jesus, que vem nos aleitar. Palavra que vem, Senhor Jesus, nos preparar, Senhor, para esse grande e terrível dia, Pai bendito. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não tem deixado, meu Deus, os seus filhos, meu Pai, sem saber de nada. O Senhor não tem deixado os seus filhos, meu Pai, no escuro, ó Deus. O Senhor tem usado, meu Pai, os teus servos, meu Pai, em todos os lugares, ó Pai, deste mundo, ó Pai, para alertar os seus filhos, ó Verdade, Deus. Jesus. Se quando o Senhor voltar, meu Deus, ou se quando tudo isso acontecer, alguém ainda estiver despreparado, não foi por causa, Senhor Jesus, dos seus alertas. É verdade. Ó Deus bendito, que o Senhor possa mesmo, Senhor, voltar logo, ó Deus. É o que nós mais almejamos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que todas essas coisas aconteçam logo, Senhor. Porque nós queremos, meu Pai, ver o Senhor face a face. Aleluia. Nós queremos, Maranata. ó Deus, aquilo que foi nos prometido, Senhor, por Ti, Senhor, desde Glória o a começo, Deus. ó Deus. Nós queremos, Senhor Jesus, estar perto de Ti, Sim, morar contigo, Senhor glória a Jesus. Deus. Ó Deus, cumprir, Senhor Jesus, com aquilo pelo qual o Senhor nos criou, meu Sim, Deus. Morar Senhor. contigo eternamente, Senhor. Este, Senhor Jesus, é o nosso propósito, meu Pai. Portanto, Senhor Jesus, eu peço, Deus bendito, que o Senhor venha, ó Deus, rápido mesmo, Senhor. Porque é isso que nós queremos, ó Deus. E que aqueles que têm ouvido, Senhor, que ouçam, meu Pai. Sim, Que Senhor. aqueles que não quiserem ouvir, ó Deus, misericórdia, Senhor. Nós, ó Deus, queremos estar preparados para esse dia, Senhor. Por Sim, isso, Senhor Senhor Jesus, Jesus. colocaremos, meu Pai, todas essas palavras em prática em nossas vidas, meu Deus. Aleluia. Faremos aquilo, Senhor, pelo qual o Senhor está nos alertando. Sim, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, 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 Senhor. Aleluia. Obrigada pela tua fidelidade com cada um de Glorificado nós. seja o nome do Pai, Obrigada, do Filho e meu do Pai Espírito querido. Santo de Deus. Nós queremos, ó Deus, é que o Senhor volte logo, meu Pai. Volte, Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem dado oportunidade, ó Deus, nesses últimos tempos, Senhor Jesus, Sim, a toda é essa verdade. humanidade, ó Deus. É verdade. Toda essa tecnologia, Senhor Jesus, foi, Senhor Jesus, deixada, Senhor Jesus, por Ti, ó Pai, para que todo mundo viesse, meu Pai, ao conhecimento da verdade. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada mais uma vez, Senhor, Sim. por esta palavra, Senhor, e que nós possamos vigiar todos os momentos, Senhor Jesus. Vigiar como está indo a nossa vida, meu Pai. Como está, ó Deus, os nossos pensamentos, como está o nosso coração. Estejamos, ó Deus, preparadas, Senhor, para tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai bendito, por mais esta noite, ó Deus, a tua presença. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus seja louvado, que os irmãos possam estar
na bênção de Deus. No domingo agora, na permissão do Senhor, a transmissão será feita em São Bernardo do Campo, de dentro da igreja, onde os irmãos vão estar transmitindo também online o culto para todos nós. Amém? Estejamos atentos, amados. As coisas são sérias e você pode ter certeza, ponto a ponto, da palavra de Deus há de se cumprir. Amém? Deus abençoe e fique o nosso tchau. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus.